orçamento do Distrito Federal esse ano é recorde, é 74 bilhões de reais. Para que o Estado quer tomar dinheiro das pessoas? Isso resolve o quê? O Estado tem que se meter aonde tem problema. Não tem que criar problema, tem que entregar solução. Hoje eu tenho muito claro para mim que nós temos a Brasília do projeto original que foi concebido por Juscelino, com o plano piloto, e até com cidades que estão aqui bem próximas do plano piloto, e nós temos o Distrito Federal. Todas as cidades que foram conformadas, principalmente pelo ex-governador Joaquim Roriz. Então eu diria que a cidade de hoje, ela é a Brasília de Juscelino com o Distrito Federal criado por Roriz. Essa é a realidade do Distrito Federal. As pessoas dizem, não é mais cidade satélite, agora é RA, região administrativa. Mas que são tratadas como cidade satélite. Eu acho que, inclusive, essa coisa de não usar o nome é para tentar maquiar a diferença. E eu não tenho problema em falar o nome cidade satélite, que eu acho que isso é real. O nosso desafio é fazer com que todos tenham, primeiro, as mesmas qualidades nos serviços públicos. Por que na área central da cidade, na Brasília, você tem um parque da cidade impecável, você tem o Parque do Bosque do Sudoeste impecável? E por que no Distrito Federal de São Sebastião o parque está abandonado? Tem estupro, tem roubo, não tem banheiro, o pessoal faz xixi e cocô no mato quando está no parque. Por quê? Por que essa diferença se todo mundo paga o mesmo imposto? Por que você chega no Parque Vivencial Urbano da Estrutural e ali naquele complexo Estrutural e Santa Luzia são cerca de 60 mil pessoas? Por que o parque virou um terreno baldio, um lixão? Eu tive no Parque Vivencial Urbano da Estrutural. O banheiro está abandonado, tem uma pessoa morando no banheiro. O banheiro virou moradia. Por quê? Esse abismo numa distância de 8 quilômetros entre o Parque Vivencial da Estrutural e o Parque da Cidade. Então veja, eu acho que é isso que a gente precisa enfrentar. Eu não acho justo você ter, na área mais nobre, mais rica, equipamentos públicos de ponta. E nas áreas do Distrito Federal, equipamentos com a qualidade muito inferior. Por que se todo mundo paga o mesmo imposto? Nós temos também que enfrentar e mudar a lógica da cidade sanfona. Quer trabalhar, sai todo mundo das cidades e vem para o plano. Chega final de semana, quer se divertir, atividade cultural, ao ar livre, tem que vir para o plano. Por que não ter atividades nas cidades com a mesma qualidade? Por que a Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal, e se você pegar ali Ceilândia, sol nascente, pôr do sol, nós estamos falando aí de quase 600 mil pessoas, por que ali não tem um parque de alto padrão para atender quase 600 mil pessoas? O Parque do Setoró, que é o único que atende ali, agora que eles começaram a melhorar um pouquinho o parque. Porque o parque, a primeira vez que eu fui lá, nem banheiro tinha. Por que essa diferença? Então veja, eu acho que nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que entregar serviços, infraestrutura urbana, calçadas, requalificação urbana nas cidades com o mesmo padrão que você tem em Brasília. E temos o desafio de criar outros polos de desenvolvimento para o Distrito Federal. É insustentável a lógica de todo mundo vir para a área central trabalhar e voltar todos os dias. Não adianta ficar criando mais avenida. Vai parar tudo de novo. Nós temos que descentralizar a cidade. E acho que o primeiro passo tem que ser ocupar o Centrade, o centro administrativo de Taguatinga, para ser a sede do governo. O governo que está aí agora falou que vai para lá, tudo cascata, tiveram 8 anos para fazer, não fizeram. Lorota de véspera de eleição. Naquele Centrade cabem 15 mil servidores. O Centrade, ele muda um eixo viário da cidade, muda o trânsito da cidade, valoriza Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol, Samambaia, Vicente Pires, Águas Claras, toda aquela região ali passa a ser valorizada. Você botando 15 mil servidores lá, você revitaliza o comércio da região, você cria um novo polo de desenvolvimento. E além disso, você aumenta a eficiência do governo ao você colocar todo o governo trabalhando junto no mesmo local e você reduz custos. Então, nós estamos gastando mais de 150 milhões em contratos de aluguel para hospedar o governo. Então veja, nós precisamos ter projeto para a cidade, descentralizar. Temos que criar polos de inovação nas cidades. Essa lógica da cidade sanfona, ela é insustentável para uma cidade de 3 milhões de habitantes. Para isso precisa ter projeto, ousadia, precisa pensar o futuro do Distrito Federal. Olha, a saúde
aqui do Distrito Federal hoje, ela é uma soma de incompetência com corrupção. E é isso que precisa mudar. Não falta dinheiro. O orçamento para a saúde do Distrito Federal esse ano é de 12 bilhões com B de reais por ano. Dá 1 bilhão por mês. Dividido pelos 3 milhões de habitantes, dá 4 mil reais por pessoa. É a maior receita para a saúde por pessoa do Brasil. A segunda maior per capita para a saúde do Brasil é 1.900 e poucos reais. É mais que o dobro. Então veja, tem muito dinheiro. Agora, o que explica a gente ter, com esse volume de dinheiro, 33 mil pessoas na fila aguardando uma cirurgia? Mais de 120 mil pessoas aguardando consultas e exames com especialistas. Sabe o que explica isso? Falta de gestão, incompetência e corrupção. Faltam hoje na rede de saúde, se é dado do Conselho Regional de Medicina, mais de 3.700 médicos. Faltam na rede de saúde mais de 4 mil enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tá faltando tudo, tá faltando o básico. Sobra dinheiro e falta o básico. Como é que resolve isso? Resolve contratando os médicos, contratando os enfermeiros, aplicando inteligência na integração dos sistemas. Hoje você faz um prontuário, uma ficha, na UBS, na UPA, no hospital, são 3 fichas. Não tem integração, não tem prontuário eletrônico integrado. Isso tudo tinha que estar integrado numa rede só. O sistema do IGES e da SES, da Secretaria de Saúde, tinha que estar integrado. Não tem regulação integrada, não tem prontuário eletrônico integrado, não tem sequer um sistema para controlar o estoque de medicamentos do Distrito Federal. Isso não existe. Então, como é que se resolve? Com integração de sistemas, com inteligência, com planejamento, com dados concretos, para você fazer gestão para a saúde, com dados. O que tem mais em Taguatinga? O que tem mais em Braslândia? Hoje não tem dado, hoje é uma bagunça a gestão. A pessoa chega numa UPA hoje, ela não sabe se tem médico, se não tem, se tem enfermeiro, se não tem. Precisa ter transparência. Ora, não tem os profissionais escalados para aquele plantão, então tem que ter ali um painel eletrônico com o nome dos profissionais que estão escalados para aquele plantão e informando se eles estão, se eles não estão. Hoje é uma bagunça. Tem a troca de plantão, e eu acompanhei várias trocas de plantões, você não sabe se o médico tá, se não tá, se ele faltou, se ele vai atender. É uma bagunça. Então nós precisamos ter gestão. A saúde resolve com o gestor em cima. O que eu estou fazendo há 18 meses, visitando o UPA, visitando o BS, visitando o hospital, o governador e o secretário de saúde têm que fazer todo dia, toda semana, para dar o exemplo. Tem que visitar, tem que estar lá. Eu não sei como é que uma governadora consegue dormir sabendo que tem 33 mil pessoas aguardando uma cirurgia. Tem gente morrendo na fila da cirurgia todo dia. Como é que a pessoa dorme e não toma uma atitude? Veja, é possível zerar. Por isso eu lancei o programa Fila Zero, que eu vou apresentar com mais detalhes muito em breve. Veja, eu conversava com o governador da Paraíba, João Azevedo. Quando ele assumiu o governo da Paraíba, tinham mais de 200 mil cirurgias de passivo na fila. Hoje tem 0. Acabou a fila. Com o quê? Com gestão, com inteligência, com integração de sistemas, contratando mais profissionais, com transparência para evitar a roubalheira. Veja, saúde não espera. Saúde é coisa séria. Não pode ter politicagem na saúde. O IGES virou um antro de corrupção e um cabidaço de emprego de deputado, de político. Eu vou cortar isso tudo. Isso não pode ter na saúde. Gente, a saúde é coisa séria. As pessoas precisam poder marcar uma consulta pela internet, pelo telefone. Agendamento de consulta online, isso acontece já em várias regiões, em várias cidades do Brasil. Por que na capital, que nasceu para ser exemplo do Brasil, isso não acontece ainda? Então nós vamos mudar a saúde com gestão, com coragem, com transparência e com muito trabalho. Essa questão da mobilidade, ela talvez seja a maior expressão da desigualdade no Distrito Federal. E quem mora na área central, aqui de Brasília, tem o hábito, inclusive, de ir almoçar em casa. Está no trabalho, a pessoa sai do trabalho e fala, não, eu vou almoçar em casa, porque leva do trabalho para casa 10 minutos. Meu irmão, vai morar em Braslândia, vai morar no Arapuanga, quero ver você ir almoçar em casa. Nós precisamos enfrentar isso, porque isso tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com mais tempo com as famílias, tem a ver com saúde pública. Uma pessoa que passa 4, 5 horas por dia no transporte, e eu se ouvi de muita gente dizendo que se cansa mais no transporte do que no trabalho. A gente não pode olhar para isso e aceitar como se isso fosse normal. A gente não está falando de uma unidade da federação, de um estado que tem distâncias de milhares de quilômetros ou de centenas de quilômetros.
A gente está falando de um quadradinho, gente, de carro, da área central para qualquer lado, em 1 hora você está em Goiás. Então veja, nós temos que enfrentar isso aqui. O que eu mais tenho ouvido das pessoas, e é isso que eu vou enfrentar, as pessoas não falam, não reclamam da qualidade do ônibus. Tem um ou outro ônibus ainda ruim. As pessoas não reclamam muito da qualidade. Os ônibus, em geral, estão novos. As pessoas não reclamam do preço da passagem. O que elas mais reclamam é que o ônibus passa pouco, não passa nos horários adequados, tem pouco ônibus no horário de pico e mais, o tempo da viagem. Então nós estamos lançando um programa que é uma meta que nós vamos perseguir o governo inteiro. No máximo 1 hora, de porta a porta. A pessoa gastar no máximo 1 hora da casa dela para o trabalho. Nós temos que perseguir isso como meta. O governo inteiro, no máximo 1 hora. Meu secretário de transporte vai andar de ônibus, vai sentir na pele como é. Tem que estar 5 horas da manhã no BRT do Gama para ver como é que é no BRT de Santa Maria. Tem que estar 5 horas da manhã no terminal de Braslândia para ver o que as pessoas passam, para chegar aqui no plano para trabalhar. E nós temos que enfrentar isso como? Agora, como enfrentar? Primeiro, nós precisamos montar uma lógica mais racional para as linhas de ônibus. O que é uma lógica mais racional? Nós precisamos ter ônibus expresso do terminal de cada cidade para a rodoviária do plano. Ônibus expresso, BRT ou ônibus normal em via exclusiva. Um ônibus que sai do terminal de Braslândia para a rodoviária do plano, se ele vier pela 080 e pela estrutural em via exclusiva, ele vai chegar aqui em meia hora, 40 minutos. 40 minutos no máximo ele chega aqui. Agora hoje o que acontece? Ele sai de lá, ele vai no INCRA, fica rodando dentro de Braslândia ou vai para Taguatinga. Não é possível isso. Então, primeiro, o expressão de terminal para terminal. Aqui ele não para, ele vem embora. Ônibus expresso continua tendo as linhas que vão parando. Não tem problema, mas o expresso precisa existir. E nós precisamos ter ônibus circulares, muitos ônibus circulares, seja a zebrinha menor, seja o ônibus convencional, que rodem dentro da cidade alimentando o terminal. Então, se você tem ônibus circulares rodando, muitos ônibus rodando, nos horários de pico principalmente, levando para o terminal, levando para o terminal, levando para o terminal, do terminal expresso, você consegue. Agora, o problema é que hoje não tem racionalidade nas linhas. As empresas de ônibus mandam nas linhas, não é possível. O que tem que mandar nas linhas é o interesse do cidadão. É isso que tem que mandar. Ah, mas aí o problema do custo, economicidade, não interessa. O que interessa é a qualidade de vida da população. Então, nós precisamos mexer na alimentação dos ônibus via exclusiva ou BRT, onde já tem BRT, onde não tem, ampliar o BRT. Ah, mas isso vai tirar via dos carros. Vai. Nós temos que privilegiar o transporte coletivo. Gente, se cada um, você imagina, se cada um vier para cá com um carro, como é que vai ser? A cidade é inviável. Então temos que privilegiar o transporte coletivo e temos que voltar a ampliar o transporte sobre trilho. Por que não tem metrô para o Gama? Por que não tem metrô para Santa Maria? Por que não tem metrô para o Recanto, para o Riacho? Por quê? Sabe por quê? Porque as empresas de ônibus não deixam. Então, não pode prevalecer o interesse de empresários de ônibus. Por que foi abandonado o projeto do metrô para toda a Asa Norte? Temos que retomar, tem que levar o metrô para a Asa Norte. Aonde puder ter transporte sobre trilho, tem que ter transporte sobre trilho, porque ele é mais barato, mais eficiente, carrega mais gente. O metrô está sucateado. Por quê? Porque eles querem privatizar o metrô. O metrô está rodando com metade dos trens que era para rodar, porque a outra metade está quebrada, sem manutenção, sem investimento. Então não tem investimento no metrô, o metrô está sucateado, abandonado, porque eles querem privatizar o metrô. Nós vamos reverter isso. Vamos recuperar os trens, vamos ampliar os trens para ter mais metrô, para ser mais rápido e vamos ampliar a rede também. O quilômetro do metrô custa algo em torno de 110 milhões de reais. Nós estamos pagando para as empresas de ônibus de subsídio, de complemento da passagem, 2 bilhões e 500 milhões de reais. Com esse dinheiro, dava para construir de 15 a 18 quilômetros de metrô por ano. Por que não está construindo, gente? Tem dinheiro para construir metrô. Nós temos que ampliar. Ao invés de dar subsídio bilionário para as empresas de ônibus, vamos construir o metrô, porque é isso que melhora a mobilidade da cidade. Então, nós temos que ter ousadia quando pensar no transporte. Agora, o meu foco no transporte é no máximo 1 hora. É isso, reduzir o tempo das pessoas no transporte. É isso que eu vou perseguir durante todo o meu governo. Na educação, é impossível a gente ter resultado com 2/3 dos professores sendo temporários.
E não é culpa deles, eles fazem o que podem. Mas 2/3 dos professores estão um ano numa escola, no ano seguinte em outra escola, às vezes muda de escola no mesmo ano, não tem nenhum vínculo com aquela escola, não tem pertencimento. Veja, é a mais absoluta instabilidade. Ele está contratado agora, no que vem pode ser dispensado, pode voltar para o banco de reserva. Como é que você faz educação com 2/3 da equipe nessa mais absoluta instabilidade? Não faz. Então nós precisamos inverter isso. O temporário precisa ser exceção e não a regra. Hoje o temporário virou a regra. E muitos desses temporários fizeram concurso, passaram e estão aguardando a nomeação no concurso. Então nós precisamos zerar o banco de concurso e precisamos fazer mais concurso para aumentar os efetivos e reduzir os temporários. Esse é o nosso desafio na educação. O primeiro desafio. O segundo, nós precisamos ter metas ousadas. Nós queremos estar onde no IDEB? Nós queremos estar onde no horário integral? O horário integral, 7 horas ou mais na escola, está provado que é o melhor para os alunos. Várias experiências internacionais comprovam isso. Agora, o Distrito Federal hoje é o último lugar do Brasil no que diz respeito a alunos do ensino médio no horário integral. Percentual de alunos. É o último lugar do Brasil, gente. Brasília não nasceu para ser o último lugar, nasceu para ser primeiro. Então nós temos que mudar isso. Como é que a gente muda isso? Contratando os professores, invertendo a relação. O ideal é a gente ter no mínimo 2/3 de professores concursados e pode até ter 1/3 temporário ou menos. O ideal é mudar. E pagando bem, valorizando os professores. Eu tenho dito, isso é um compromisso meu, nós vamos colocar o salário de professor do Distrito Federal como o maior do Brasil. Ah, mas isso é demagogia, não vai fazer. Pega o salário do Maranhão. Eu trabalhei 8 anos para o governo do Maranhão. Na época, o governador Flávio Dino, com metade do orçamento que tem o Distrito Federal, com o dobro, mais que o dobro da população, aqui são 3 milhões, lá eram 7 milhões, colocou o salário de professor como o maior do Brasil. Hoje é o segundo maior, Mato Grosso do Sul passou. Então, veja, nós podemos aqui colocar o salário de professor como o maior do Brasil e aí passar a exigir do professor também resultados, engajamento maior. Veja, o professor precisa estar estimulado a estar na sala de aula. Precisa ter liderança que estimule os professores a se envolverem num projeto de transformação da educação. Os professores hoje já fazem muito e a educação só não está pior pela dedicação deles. Mas com estímulo, com reconhecimento salarial, eles podem fazer muito mais, desde que haja esse apoio. Nós precisamos construir mais escola aqui. Tem muita sala de aula com 40 alunos, que é inviável. Nós precisamos ter uma política específica para as crianças especiais. Toda a sala de aula hoje tem 2, 3, 4, 5 alunos neurodivergentes na sala de aula e não tem uma política adequada para cuidar dessa nova realidade da educação no Distrito Federal e no Brasil. Nós precisamos dar mais autonomia para os gestores. Antigamente o gestor tinha o cheque e podia comprar as coisas do dia a dia, do cotidiano, onde ele quisesse. Criaram um sistema que engessa o gestor e que ele paga mais caro pelo que ele tem que comprar, é um absurdo. Nós precisamos mudar, aplicar tecnologia na educação. Esse governo que está aí comprou um sistema chamado EducaDF, pagou 40 milhões. O sistema não funciona. Os professores botam as notas, botam a frequência dos alunos, o sistema some com tudo. Precisa fazer uma revolução na educação do Distrito Federal, juntando todas essas questões. É isso que a gente vai fazer. Eu tenho muito medo de que o Distrito Federal descambe para o que virou o Rio de Janeiro. Então eu fico ouvindo aí, tem facção criminosa, comboio não sei do quê, e outras vindas de outros estados que estão querendo se fixar aqui. Tem que ser tolerância zero com o crime organizado. Tem que ser tolerância zero com a indústria da grilagem. Tem que garantir à população do Distrito Federal segurança e sensação de segurança. Veja, nós já tivemos aqui cerca de 17, 18 mil policiais militares. Hoje nós temos cerca de 11 mil. A população cresceu e a polícia reduziu. Como é que pode? Então tem que aumentar o efetivo da polícia militar. Tem que investir em inteligência, na polícia civil. Hoje você faz segurança com dados, com inteligência, com planejamento. Temos que investir muito nisso. Temos que aumentar o efetivo nas ruas. Temos que voltar com as ROCAM, com as rondas ostensivas candangas, que ficavam rondando. Nós temos que voltar com um batalhão escolar, com aqueles 2 policiais que ficavam ali rondando próximo às escolas. Não é policial dentro da escola, é policial do lado de fora, dando segurança, não deixando que o marginal fique na porta da escola. Nós precisamos voltar com o Cosme e Damião, os policiais que andam e circulam nas quadras, porque isso, além da segurança, dá sensação de segurança à população. Nós precisamos resolver a questão do feminicídio. A cada 15 dias está morrendo uma mulher assassinada no Distrito Federal pelo simples fato de ser mulher. Em geral, o agressor ele vem de uma escalada. Por que isso não é enfrentado antes de chegar ao assassinato?
Então aqui é inteligência, trabalho, planejamento. Nós precisamos enfrentar a questão da população de rua. Aí falar população de rua não é criminoso. Veja, nós temos hoje mais de 3 mil pessoas em situação de rua no Distrito Federal. É a maior população de rua proporcional do Brasil. Isso acaba descambando, na falta de tratamento adequado, descambando para furtos, para roubos e até para assassinato. Porque essa população que está na rua muitas vezes se envolve com droga, se envolve com pequenos delitos, isso vira uma bola de neve. E não tem tratamento adequado. Não adianta montar só centro pop, centro de acolhimento à população de rua. Montaram um na Asa Sul e outro em Taguatinga, com excelentes profissionais. Eu conheci a profissional que lidera o centro de Taguatinga, uma excelente profissional. Mas ela não tem as ferramentas que deveria ter para enfrentar a questão. População de rua, você não resolve criando uma casa para dar banho e comida. Você resolve com equipe multidisciplinar para compreender a realidade de cada um e tentar tirar ele da rua. Muitas vezes a pessoa está na rua por problema de saúde mental, de dependência química. E o que você apresenta? Ninguém deixa de ser dependente químico porque tomou um banho e comeu uma marmita. Ninguém deixa de praticar pequenos delitos ou ninguém sai da depressão porque tomou um banho, meu irmão. Então o que você está fazendo de tratamento psicológico, psiquiátrico para tirar a pessoa da rua? Você monta ali um banho, uma comida, mas não resolveu. Então precisa enfrentar o problema, precisa pegar o problema e ir até o final para resolver, para tirar as pessoas da rua, para poder voltar com a sensação de segurança nas cidades do Distrito Federal. Então segurança pública tem que ser tolerância zero. Não pode deixar aqui o crime organizado avançar. Não pode deixar a indústria da grilagem se misturar muitas vezes com agentes do Estado. Quando agente do Estado se mistura com grilagem, isso vira milícia. Eu já vi acontecer no Rio de Janeiro, aqui não pode. Então tem que ter investimento, tem que ter comando e tem que ter tolerância zero com crime. O Distrito Federal tem as melhores polícias do Brasil. Eu digo isso que eu já trabalhei com segurança pública. Eu fui secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós temos uma polícia militar entre as melhores do Brasil. Nós temos uma polícia civil de excelência, com alta capacidade investigativa, com inteligência. O que falta para a gente ter a melhor segurança do Brasil é comando, capacidade de comando, projeto, planejamento. O que existe hoje é que cada instituição da segurança pública foi entregue para um deputado que virou dono. Tem o deputado que é dono da Polícia Civil, tem o deputado que é dono do Corpo de Bombeiro Militar. Eu vou acabar com isso. O comandante da Polícia Militar vai despachar direto comigo e com o secretário de Segurança. O comandante do Corpo de Bombeiro Militar vai despachar comigo e com o secretário de Segurança. Chega de deputado mandando aqui. Nós vamos valorizar o mérito, a hierarquia e a disciplina. Segurança pública não combina com política. Já dizia o general Peri Bevilacqua. Quando a política entra por uma porta no quartel, a disciplina sai pela outra. Quer fazer política, vai fazer em outro lugar. Na segurança pública, eu não vou permitir que ninguém faça política, que deputado nenhum mande. Não vai ter ninguém com cargo comissionado, porque é cabo eleitoral de deputado. No meu governo, não. Uma das coisas que mais me agonia, que mais me chamou a atenção nessa minha caminhada é a insegurança das pessoas no que diz respeito à sua casa. 33% dos imóveis próprios do Distrito Federal não possuem escritura, não possuem registro definitivo. De cada 3 casas, uma vive na insegurança. Por que não tem registro definitivo? Por que não tem escritura? As pessoas ganharam o lote, agora elas vão ter a casa. Eu vou criar uma secretaria especial de regularização fundiária. O secretário não vai ter 1 centavo de dinheiro. Ele vai ter só a meta de entregar a escritura todo mês. E eu não quero um negócio de certidão de direito de uso. Não é direito de uso, não. É escritura, tem que ser dono da casa. Tem que acabar com essa pressão da especulação imobiliária que não deixa dar escritura para as pessoas. E tem que regularizar pelo menor valor legal possível. É R$1, então é R$1. E o que eles estão fazendo agora é tentar regularizar, expulsando das cidades, empurrando para mais longe quem não consegue pagar. Vicente Pires, estão regularizando, cobrando 200, 300, 400 mil reais. Ora, muita gente não consegue pagar, está sendo expulso de casa e para ir morar mais longe. Por quê? O orçamento do Distrito Federal esse ano é recorde, é 74 bilhões de reais. Para que o Estado quer mais dinheiro? Para que o Estado quer tomar dinheiro das pessoas, expulsar as pessoas das suas casas para ele pegar mais dinheiro para ele?
Para quê? Chega do Estado tomar dinheiro das pessoas, gente. O orçamento já é recorde, tem muito dinheiro. O que nós temos que dar para as pessoas é segurança, dar escritura. Ah, mas aí tem problema com o Ministério Público, tem problema com não sei quem, tem problema com a Terra Cap. Eu vou explodir esses problemas todos. Nós vamos enfrentar um a um para dar o registro definitivo, a escritura para as pessoas. Não é possível. Você chega em Ares, Nova Colina, em Sobradinho. Tem lá milhares de pessoas que estão lá há mais de 20 anos, ninguém tem escritura. As pessoas estão lá. O Estado vai fazer o quê? Vai tomar dinheiro delas? Vai expulsar elas lá? Isso resolve o quê? O Estado tem que se meter aonde tem problema. Quem está morando em Nova Colina está muito bem, obrigado. O Estado não tem que entrar lá para atrapalhar, para expulsar, para ameaçar, para cobrar dinheiro. O Estado tem que entrar lá para fazer a urbanização, para botar a praça. Não tem que criar problema, tem que entregar solução. Por isso nós vamos lançar o programa A Casa é Sua. O terreno é seu e agora a casa vai ser sua. Nós vamos zerar o passivo de escrituras no Distrito Federal em 4 anos. Eu fui o primeiro a denunciar o escândalo Master BRB. E como é que essa história começa? Com a notícia que eu recebi de que o BRB queria comprar por 2 bilhões de reais o Banco Master. E eu achei aquilo muito estranho. Ora, o governo do Distrito Federal vivendo um colapso na saúde, gente morrendo na fila da saúde. E você vai pegar 2 bilhões de reais para comprar um banco todo enrolado? Eu comecei a achar isso muito estranho, comecei a questionar, comecei a denunciar e a partir disso começaram a chegar até mim várias informações sobre o que estava acontecendo e eu insisti na denúncia. Não por acaso, eu fui o primeiro a denunciar e o primeiro a ser processado. Eu fui processado criminalmente por injúria, calúnia e difamação pelo Banco Master, pelo seu Daniel Vorcaro e ganhei deles na justiça em primeira e segunda instância. O que aconteceu, o que está acontecendo é muito grave. Ninguém sabe até hoje qual é o tamanho do rombo, da roubalheira no BRB. Por quê? Porque há mais de um ano o BRB não divulga o seu balanço. É um banco público, gente, está com as contas escondidas. Não divulga as contas há mais de um ano. O que se diz é que a roubalheira, o rombo, é de no mínimo 12 bilhões no BRB. Então é um escândalo muito grave. Eles conseguiram quebrar um banco que tem 60 anos de história. Um banco que foi criado para ser um banco de desenvolvimento do Distrito Federal. E eles transformaram num banco de uma quadrilha que desviou bilhões e bilhões do povo do Distrito Federal desse banco. Então é muito grave o que está acontecendo. O ex-presidente do BRB está preso, Paulo Henrique Costa. O dono do Banco Master está preso e eu espero que a Polícia Federal continue no trabalho dela, identificando por que eles fizeram esse desvio, para quem foi o dinheiro e onde está o dinheiro. Porque para salvar o BRB agora, só tem um caminho, que é recuperar o dinheiro que foi desviado. Veja, 12 bilhões, eles não evaporam. Saíram do BRB, foram para onde? Estão nas contas de quem? Tem que identificar, pegar esse dinheiro de volta e aí com isso a gente consegue salvar o BRB. Olha, o BRB nasceu para ser o BNDES do Distrito Federal. O que eles fizeram foi desvirtuar completamente a vocação do banco. O BRB agora está patrocinando o campeonato de vela em Dubai. O BRB está financiando mansão de milionário com juros desse tamaninho. O BRB não nasceu para isso. Ao mesmo tempo que o BRB faz isso, ele, para o pequeno, para o médio, para o microempreendedor, ele empresta para capital de giro com juros superior a 50% ao ano. Ele pega o servidor público e está confiscando 100% do salário do servidor público que está superendividado. Isso é ilegal. Existe a lei do superendividamento. Ele só pode confiscar entre 30% e 40%, não pode confiscar 100%. Então veja, nós precisamos reestruturar completamente o BRB, que foi completamente desvirtuado do seu projeto original. E uma das questões centrais na reestruturação tem que ser a questão do microcrédito, para estimular a atividade econômica no Distrito Federal. Nós temos aqui hoje mais de 280 mil MEIs, pessoas registradas como microempreendedores individuais. Acho que esse tem que ser um foco do BRB. Financiar os pequenos empreendedores para que eles possam dar salto e crescer. E são esses pequenos empreendedores os que geram mais emprego. Acho que esse é o rumo correto para o Banco do Brasil.
Olha, eu decidi viver a experiência dos motoristas de aplicativo quando eu vi que são entre 35 e 40 mil pessoas no Distrito Federal que trabalham como motorista de aplicativo. É muita gente, muita gente. Então eu falei, bom, eu quero compreender como é que é essa realidade. E aí fiz 2 dias durante o dia e fiz um dia na madrugada, virando de sábado para domingo. É um trabalho duro, desgastante, não é fácil. Eu dirigi no máximo 8 horas, mas o normal é os motoristas de aplicativo dirigirem 13, 14, 15 horas por dia para conseguir ter uma renda razoável. E o que eu vi é que o aplicativo, essas empresas, elas ficam com 30%, 40%, 50%, às vezes até mais da corrida. Não é justo, porque o motorista põe primeiro o esforço, o trabalho dele, põe o carro, o combustível, a manutenção do carro, o seguro, todo o risco é do motorista. Por que a empresa fica com 30%, 40%, 50%, até mais do valor da corrida do motorista? Então a gente precisa mudar isso. Eu acho que o transporte por aplicativo é uma realidade que veio para ficar. Difícil mudar. Se veio para ficar, a gente tem que criar condições melhores para o motorista, para o passageiro. Se a gente tem um aplicativo próprio, tem uma taxa mais baixa, melhora para o motorista que vai ganhar mais, melhora para o passageiro a corrida mais barata. A gente tem como acoplar os órgãos de segurança no aplicativo. A gente tem como montar ponto de apoio, um básico, um banheiro, um micro-ondas para a pessoa que leva a quentinha. Porque veja, se o cidadão rodar na gasolina comendo na rua, no final do dia ele não ganhou nada. Essa é a realidade. Então veja, um ponto de apoio para ele poder ali esquentar uma quentinha, ter um banheiro, ponto de apoio. Quarto, tem um seguro. O relato deles é que não consegue mais fazer seguro do carro. Quando fala que é Uber, não consegue mais fazer seguro. Faz o proteção veicular. Por que o BRB não cria uma linha de seguro para motorista de Uber? Então temos que ter seguro. E por fim, o governo pode, a partir do peso institucional, da força institucional do governo, ele montar articulações institucionais e investir em comunicação, publicidade, para convencer a população a aderir ao aplicativo. Tem várias cidades já do Brasil com aplicativos próprios e que em Nova York os motoristas criaram uma cooperativa que está funcionando com sucesso em Nova York. Então veja, é possível. Agora, para isso, precisa ter a coragem, a ousadia de Juscelino que nós vamos resgatar.